Boa tarde. Obrigada por terem vindo aí, então, às vezes assim, de última hora, né? Mas deu certo, ter um pouco de escuta. E a gente, bem, essa Guerreiro, como a Gabriela falou, ainda não compartilhou um pouco do processo, né, do Superficções como um todo com as pessoas que vieram à exposição. Então, acho que a conversa é um misto de conversa, de perguntas, de reflexão, mas talvez também um pouco de apresentação, né, do processo como um todo do trabalho, até porque eu não sei se todos aqui já viram. Mas, sei lá, eu pensei em começar um pouco. Você, Guerreiro, acabou de passar os últimos meses fora do Rio, né, morando em Belo Horizonte, porque ele estava num processo de residência da Bolsa Pampulha. E que por acaso foi um processo de residência no qual os residentes resolveram morar juntos, né, boa parte dos residentes. E durante esse processo lá em BH, você desenvolveu 2 trabalhos novos, certo? Teve esse de Brasília, de Brasília, que está aqui, e o novo de Minas. Exato, e de Minas. E são trabalhos que, claro, dão continuidade a sua pesquisa e a essa super arqueologia crítica, né, das grandes cidades, das formas de funcionamento e organização, né, de sociedades pretensamente ocidentais, enfim, pretensamente civilizacionais, etc. Mas, de um tempo para cá, acho que principalmente esses 2 trabalhos e talvez especialmente o que está aqui na exposição, Cristalização de Brasília, tem um olhar mais atento para a branquitude, né? Não sei se vocês viram o trabalho aqui de Brasília, mas através da metáfora da água sanitária, da limpeza, da higienização, né, pensa a história do Brasil como um processo de desertificação, de sanitarização das relações, relação com a paisagem. E isso é uma espécie de metáfora para olhar para a branquitude, para olhar para o que, enfim, nos constitui enquanto um pensamento que é sim, e um modo de vida é sim racializado. E talvez isso faça do trabalho de Guerreiro bastante singular diante de um panorama de outros artistas, né, que estão super atuando no Brasil, porque há poucos artistas não indígenas ou não negros, enfim, olhando e representando, criando representações, né, em torno do que é ser branco, do que é a branquitude, né, olhando criticamente para as configurações da branquitude. Acho que o trabalho de Guerreiro é um desses que vem se escrevendo aí. E eu queria te perguntar se você pudesse compartilhar um pouco desses últimos meses, da sua vida, do que você pensou, enfim, do que vem te instigando, porque eu tenho a sensação que esses últimos meses foram muito importantes para o trabalho em torno de Brasília e em torno de Minas Gerais, e talvez por um aguçamento desse olhar, sabe, sobre Sim. branquitude. É uma virada talvez também no modo como o seu trabalho, de algum jeito, tem relações com a etnografia, mas agora também olha muito para você mesmo, para um tipo de, né, projeto civilizacional que ele sempre olhou, mas acho que com mais radicalidade, assim. Não sei se você pudesse falar um pouco e... Foi um mês que acaba ontem, né? Então, ainda não tive o tempo de digerir, de ter um olhar, porque foi muito intenso, muito, assim, acabou com o processo de censura ainda no museu, então foi muito tenso até o último segundo, mas porque teve sempre, logo do começo teve, o projeto ele, né, nasceu de um trabalho acadêmico e começou com o enfrentamento básico, que era o Super Império e a Super Galáxia, né? Que era tudo, porque aí... Mas se quiser resumir. Posso, que era, no caso, a civilização calculada matematicamente, né, que seria representada por superconsórcios, aí que em cada lugar, cada escala, cada capítulo, ele vai tomando uma forma diferente, com diferentes armas, diferentes estratégias de combate e diferentes manifestações no espaço urbano, mas esse império seria uma civilização global. E, né, porque o primeiro capítulo ele nasceu em Bruxelas, assim, essa pesquisa, ainda quando estava fazendo mestrado em arquitetura, foi em 2005, ou seja, vai fazer 15 anos agora desse trabalho. E, enfim, aí
e sempre teve esse enfrentamento como pano de fundo. E aí no Rio, claro, foi tomando outros contornos, né? Uma coisa mais complexa que com essa metáfora do ecossistema, que ela vai falar. Esse ecossistema seriam coisas que estão há tanto tempo nos hábitos e vão se criando e virando tão naturais que parecem virar naturais, né? Ou costumes, estruturas sociais, e sempre tem isso, né? De como as estruturas sociais que são construídas, as estruturas de poder também, como elas vão virando algo natural, assim, no caso do Rio, como um ecossistema que rodeia, assim, que também é favorecido pela configuração geográfica, pelo assim, que o Rio não trata diretamente disso, acho que se eu faria de novo, acho que teria mais essa camada, né, do passado de império, assim, de como essa coisa da corte, tá muito presente ainda hoje em dia, assim, como seria um pântano de corte, um pântano imperial, não sei, uma coisa assim. Acho que o novo Super Rio seria isso. Talvez tenha, né, um remake de hoje, que ele foi feito na época pré-olímpica, que era uma coisa de grande entusiasmo, assim, de grande momento de conquista, né, dessa civilização imperial da cidade. No caso de São Paulo, era a metáfora da cidade máquina, a partir dessa ideia de orgulho do sacrifício, da meritocracia. E em Brasília eu comecei a fazer ano passado, né, na verdade, que foi na residência da Casa da América Latina, e era bem a época da eleição. A gente chegou antes do primeiro turno e a gente foi embora na véspera do segundo, ou seja, era uma situação muito, muito tensa, muito. E era gente da América Latina, que a maioria nunca tinha vindo ao Brasil. Aí a primeira vez que chega, né, eleição em Brasília. Aí eles ficaram, gente, não tinha essa ideia do país. E era interessante estar com eles, né, e caminhar pela cidade, ter aquele deserto ao mesmo tempo tenso, né, todo esse processo que lá foi de carreatas, de muita buzina, assim, que surgiam do nada. Isso era um panorama bem assustador, então acho que isso influenciou muito a construção de uma coisa mais aterrorizante. Uhum. Porque foi um momento de terror, assim, para muita, assim, de chorar muito, de se preocupar pelos amigos, por um monte de questões, e não saber que contornos ia tomar o apocalipse de forma concreta, mas só sabia que estava se aproximando, mas não sabia como. E aí, estando lá, tinha essa coisa de construção de monumento, de uma história, assim, de muita referência a Roma, muita referência ao Egito, mas era um Egito também depurado, né? No Templo da Boa Vontade, que está aí, que é um desses vulcões de água sanitária ali que vão embranquecer os planos espirituais, né? Tem vários templos e ali é uma coisa da primeira missa do Brasil que foi reencenada em Brasília, que foi, digamos, ele aparece aqui como esse vulcão primordial de água sanitária, né? Que foi logo a coisa de chamar os indígenas todos para essa missa e começar esse processo de embranquecimento da terra, que também se vê ali na criação de São Paulo. Tem de novo esse gesto de Anchieta com o índio Tibiriçá, que sempre é exaltado também na história de São Paulo. E aí na fundação de Brasília teve essa reencenação dessa primeira missa, uma coisa, e com, né, as mesmas, foi a mesma etnia, né, que por acaso é de Monsalisa, que não pôde vir, que ia vir também conversar, mas que está dando aula, que aí teve essa coisa dela. Ai, não, já estou indo lá para frente, para a residência. Não, mas acho que é legal compartilhar da residência. Não, vai. É para botar o contexto, né, de em que momento o trabalho estava quando eu cheguei lá. E aí tem também esse Egito, assim, também ligado com esse Egito da Record e de outras ficções de Egito, que também são, né, do padre Juscelino Kubitschek ter se inspirado na cidade de Aquetato, assim, tá essa coisa do novo império, de Roma, Egito, todas essas referências para sempre essa ideia de um novo Brasil, de uma nova terra, que passa ali com aqueles canhões de água sanitária, que começou pelo esvaziamento da terra e das culturas, para poder criar algo novo, supostamente novo, mas que não é novo, né, no caso. E seria, né, o de Minas, que eu fiz depois, ele até veio um pouco antes disso. Né, que Brasília seria como esse cristal super pálido, o ápice desse processo. O processo como essas estruturas se materializam no espaço.
como a arquitetura, o urbanismo, ele, não sei, é muito nítido, assim, tudo é muito claro, a estrutura de onde vivem as pessoas, toda a rede de transporte, assim, é como, tudo pareceu muito límpido, muito como foi feito e como funciona. Nessa situação foi bem assustador. Aí tem esses 3 tempos e com a parte da formação, então que seria todas essas coisas desde da colonização, essa cristalização e a época de hoje que é o desabrochar, que é esse cristal explodindo e tudo virando mais límpido que o límpido, assim como se tudo isso voltasse, essa história da história em ciclos. Eu devia ter trazido o vídeo de Minas até para passar. Esqueci. O novo. E aí cheguei nesse contexto que cheguei, estava pesquisando essas questões na hora que cheguei no Bolsa Pampulha, que foi uma edição bem específica, assim, acho que foi muito importante de ter sido o único branco da residência, de morar, de ter outras pessoas que trabalham essas questões, mas por ângulos completamente diferentes. Geviana, que vem do Maranhão, que trabalha com todo esse histórico afro-indígena, de movimento quilombola, que faz toda essa... Acho que cada um estava fazendo a releitura da história à sua maneira, assim, foi como, né, que até falei, como fosse uma Liga da Justiça, foi muito forte, assim, as trocas, porque como cada um estava desde seu ponto de vista, no fim das contas trabalhando as mesmas questões, assim, principalmente as pessoas, né, que estavam na casa, que era o trabalho que é muito próximo, a gente trabalhou muito, foi com a Ventura Profana, que tem esse trabalho de releitura do cristianismo. Ela é não sei se vocês conhecem o trabalho dela, é muito... Né, e ele deu uma virada, assim, acho que para todo mundo foi uma virada enorme, tá ali. O trabalho foi para ganhou outra dimensão, que ela é pastora, né, ela tem a criação da Igreja Batista, sempre foi da igreja até não sei, 18 anos, uma coisa assim. E agora está construindo esse movimento de construir lá uma igreja, né? Uma igreja chama Tabernáculo da Edificação, que é e sem Senhor, né? Com essa palavra da ressignificação do Senhor. E por ser transexual, ou seja, foi rejeitada da igreja. E agora é toda essa coisa de reconquista da fé, porque como a fé nos foi usurpada. É um trabalho muito lindo, muito forte de performance, de um culto lá no Museu da Pampulha. Foi uma coisa, foi muito arrebatador aquele culto, foi lindo. Assim, e ainda mais que até o último segundo eu não sabia se ia poder acontecer. Claro que muitas forças, de um jeito bem mineiro, bem sorrateiro, assim, foram tentando por todos os meios possíveis de impedir que aconteça. Mas aconteceu. Mas até o último segundo ninguém sabia, assim, era problema hidráulico, era interdição, era isso, era aquilo, era tudo foi possível, mas aconteceu. E foi assim um marco, assim, acho que vai botar online, né, esse culto, que acho que vale a pena assistir, muito importante. E tinha também o trabalho de Salisa Rosa, que não pôde vir, mas que é ela que apresenta o vídeo de Brasília, que ela tem todo o trabalho sobre os indígenas urbanos, que a metade dos indígenas vivem hoje em áreas urbanas, então tem essa questão de que é hoje os indígenas, assim, de como eles querem, assim, ela falaria bem melhor, né? Mas, pena, talvez acho que ela vai vir mais tarde, se quiserem conversar com ela, vocês reconhecem. E lá ela fez a proposta de Umuarama, né, que era ocupar o anexo do museu, com uma plantação de mandioca, que era através da alimentação, descolonizar através dessa alimentação e de construção, né, do arte que sejam todos juntos, né, que a partir do princípio que na maioria das línguas indígenas não tem palavra específica para arte, que tudo é arte, né, que seria todo um processo. Então, a partir disso, criou esses encontros em que todo mundo foi lá plantar mandioca, de cantos, de construção, assim, que infelizmente por questões burocráticas não pôde ir mais longe, né, com a construção de casa de farinha e de ocupação, né, real, de ter essa função de centro de referência indígena que lá em Belo Horizonte não tem, então a maioria dos indígenas lá vivem então, em situação bem precarizada, assim, bem difícil, complicada, até para poder exercer seu trabalho de venda de artesanato, dessas coisas.
enfim, aí se juntando, e aí todo mundo acabou trabalhando junto, assim, uns trabalhando nas coisas dos outros. E cotidianamente, né, acordando junto e dormir junto, e 6 meses é um período, né, bem grande para essas trocas. E acho que fiquei mais seguro, assim, o trabalho como se ele tivesse ganhado mais sentido, assim. Como se eu estivesse sempre falando disso, só que sem ter essa consciência e saber exatamente onde ele se colocava. E ele foi ficando mais límpido, e lá de Minas chama o mundo mineral, que também tem uma coisa geológica. Por isso os dois eles estão muito juntos, Brasília e Minas. Só que o de Minas, claro, por ser Minas Gerais, é mais fofo, né? Assim, tem essa aparência mais doce, ele trata mais de toda justamente essa adocicação da colonização, assim como, por exemplo, com o conceito da estrada real, né? Que foi a estrada na época construída pelos escravizados, que para escoar a produção, assim, a extração de diamantes, de tudo isso, como aquilo foi retomado por para a Federação das Indústrias, para fazer uma marca de turismo, assim, e um turismo. E aí, não sei, fiquei muito chocado, porque tem muito material, assim, filmes de propaganda, que é só uns brancos que ficam lá na estrada real, assim, tirando, olha que lindo o passado, tem essa coisa muito romantizada do passado, assim, de apagamento mesmo, assim, acho que é um dos únicos estados também que não tem feriado no Dia da Consciência Negra, assim, é muito duro, não tem, assim, oficialmente, né, porque claro que tem uns movimentos muito fortes, muitos quilombos, tem lá todo, mas na narrativa, digamos, oficial, assim, dessa mineiridade, é isso, uma coisa é como aquele vídeo que você me mandou, que tem gigante, é um holograma no Museu Mineiro, que fala, aqui vivem em harmonia todos os povos do Brasil, e a Constituição do Mineiro é isso, é a construção da harmonia desse mundo mineral perfeito, e aí foi desvendar isso, todo esses últimos meses. E com muita ajuda, assim, muita colaboração. Não sei se acabei falando. Acho que é isso. Você falou que a experiência de estar num contexto muito intenso, imersivo de arte e ser o único branco é uma experiência de exceção, né? Diante das outras dinâmicas do mundo da arte, que são majoritariamente brancas, né? E o fato de você ser uma exceção realmente te fez atentar para aspectos que já estão no seu trabalho, né, desde sempre, que é um olhar muito crítico, de muita desconstrução, muita provocação, muita sátira, né, a esse mundo branco, a ideia de civilização, aos seus monumentos, né, às suas grandes figuras, aos seus heróis, né, enfim, tudo isso que aparece intensamente, né, nos seus filmes, com uma perspectiva de muita crítica e que vem, aparentemente, nesses últimos 2 trabalhos, se assumindo mais enquanto uma construção de mundo branca, né? Sim. E que até então talvez tivesse... a ideia de uma branquitude era menor do que a ideia de de um cosmopolitismo ou de das grandes cidades, enfim, acho que agora você tem uma presença mais forte de uma perspectiva nomeada, assim, e racializada, né? Não só... Acho que também a sua formação em arquitetura te fez a grande porta de entrada até hoje do projeto Superficções são as cidades, né? Mas isso vem, talvez, enfim, ganhando... Sim. Dando mais atenção a outros aspectos que não são exatamente o monopólio da cidade, como você falou, a ideia de história, né? A história de Brasília, a história do Brasil aparece com uma força gigante, não só uma tentativa de cartografar o funcionamento de uma máquina-cidade, né? Como São Paulo e Rio são mais fortes. Assim, acho que isso são aspectos recentes assim, do seu trabalho, que talvez não estejam tão visíveis aqui, nessa montagem, porque isso também dão conta de trabalhos anteriores, né? Mas que é uma... foi de agora, até o de Minas também é uma coisa, porque é um estado de interior, porque não é um lugar de cidade, assim, tudo isso se constrói mais, né? Que não seja rural, mas é de interior, Diamantina, Ouro Preto, todos esses lugares que foram muito importantes, assim, muito simbólicos. E realmente, antes, porque o trabalho todo ele trata de guerra, né? De como o mundo está em guerra em diferentes escalas e como essa guerra se dá em diferentes planos, né? Tanto no plano
espiritual, no plano físico, no plano social. E acho que principalmente assim no caso, agora ele vai se internacionalizar um pouco de novo, né, se tudo der certo. Mas aqui nessa componente racial é essencial, assim, é central, né, no caso. O trabalho. E como ele se fez, e aí foi tipo um negócio, falei, claro, o império ele é branco, obviamente, que então pode se substituir umas palavras por outras. Depois de ter feito o trabalho, depois dele ficar pronto, deu para fazer como ter umas trocas, de repente. E você quer falar mais do que você falou por alto da guerra entre o Superimpério e a Supergaláxia, mas talvez falar um pouco mais assim que o trabalho de Guerreiro até então se estrutura em torno dessa guerra, né, entre Superimpério e Supergaláxia. E o Superimpério, como ele falou, é branco, né? É um pouco a ideia de civilização, do modo branco e moderno de entender, enfim. E a Supergaláxia é uma espécie do seu avesso. E por exemplo, nos filmes de Guerreiro, isso aparece como Superimpério, por exemplo, dá conta de uma cidade projetada, né? de uma organização dos corpos por meio da disciplina. Já a Supergaláxia é uma cidade que se reinventa em seus usos, né? Que, enfim, se constrói e se faz para além do plano da cidade, do plano diretor. Ou o Superimpério tenta forjar relações formais e a Supergaláxia, sei lá, assume as informalidades das relações, enfim. É uma ideia, obviamente, bastante dicotômica, né? E é uma ficção que faz uso da dicotomia para criar espécies de caricaturas, né? Que possibilitam um discurso da guerra, né? Possibilitam olhar para as relações como relações de constante conflito. Entender que somos civilizações em guerra, né? E aí, então, ele vem, a partir da guerra entre a Superimpério e a Supergaláxia, olhando para algumas cidades, né, desde essa perspectiva, no caso, aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e aí não cidades, né, Minas Gerais, né, de modo mais amplo. E cada um desses filmes, que também se transformam em painéis, que também se transformam em publicações, né, eles são todos parte desse projeto maior, o Superficções. E aí cada um deles tem especificidades, né? Enfim, de acordo com as pesquisas e principalmente com a vivência que Guerreiro vai tendo em cada uma dessas cidades. Guerreiro, se pudesse falar também, é uma pessoa entre mundos, assim, viveu entre, né, vários países, com mãe e pai, de lugares diferentes. E nessa circulação pelo mundo, a sua pesquisa tem se feito como... não é exatamente uma pesquisa bibliográfica, museológica, distanciada do mundo, mas para a pesquisa e para o certo trabalho de arqueólogo que ele faz para constituir os filmes, tem uma força muito grande da sua experiência, né, nas cidades e das suas conversas, das suas relações com pessoas que estão na cidade. Se puder falar um pouco também desse processo de elaboração da sua pesquisa. Tem muita coisa para falar. Que é isso que o Superimpério é bem claro nessa coisa do racionalismo, que em Brasília vai ter essa coisa muito importante, para voltar já dessa coisa do racionalismo místico, que vai juntar essa força racional com a condensação da fé. Então ele vai tomar outra força, porque ele vai estar com essa força mística, a força da fé, a fé nisso, e é isso que na razão, a fé numa coisa calculável, a fé na matemática como calculamento, a fé no marketing, a fé enfim, numa série de coisas, no dinheiro, assim, e nessa... E a galáxia, na verdade, depois é que eu fui ver isso, que ela é tipo por eliminação, é tudo que não corresponde a isso. Então podem ser coisas arcaicas, mas também que podem virar futuristas também, ou coisas paralelas, ou todas as outras formas de organização social e espacial, né, que não se encaixam nesses móveis, assim, que não tem essa coisa piramidal, hierárquica, controlada, assim, que tem essa... Afinal, só a vocação de lucro, ou e ele começou como o estudo era sobre o espaço comercial, né, sobre o shopping center, que era o tema que eu estava estudando em arquitetura. E aí eu fiquei muito curioso de fazer também, quem é que está fazendo isso? Quem são
esses empresários, esses promotores, o que eles pensam, como eles vivem, como eles se reúnem. A gente tinha essa curiosidade de saber como isso se constrói. Era 2005, né? Então não tinha toda essa coisa de cálculo de dados de internet na época, mas já era o começo, já estava começando, que agora tomou umas proporções, né? Muito já assustador, assim, muito maiores. Aí fui a esses congressos de promotores, a tudo. E aí que apareceu esse vocabulário que era muito de guerra, mas também apareceu umas pessoas de fé, umas pessoas que realmente conversando acreditavam naquilo e tinham uma coisa muito emocional, né? Apesar de ser uma força, era realmente como tropas, que eles iam encorajando as tropas, e é isso, e aí vamos. Um pouco similar ao que se vê nas igrejas também, né? Que é essa coisa de fenômeno de massa, que é uma coisa finalmente era para um racionalismo ao extremo, assim, de cálculo de tudo, mas com uma energia de tropa, de criar realmente uma civilização, um marketing, um apego emocional a essas ideias. Aí fiquei muito impactado com isso, aí que nasceu essas coisas. E, claro, essas duas civilizações são caricaturas, obviamente, mas tem depois aqui toda a questão da inveja dos mutantes, que seriam, né, todos nós, que a gente acaba que no cotidiano ou dentro de nós mesmos vai circulando entre essas duas ideias de civilização, e tem essa coisa do império ter essa inveja, essa espionagem da espontaneidade na galáxia, né, porque ele não tem cultura própria, assim, claro, como é uma máquina, não tem esse poder de sedução. Então tem todas essas coisas de espionagem, de pegar as técnicas, a cultura galáctica para transformar e servir numa versão mais higienizada para as suas tropas. E do outro lado, o Império também tem uma estética muito bonita, assim, muito pura, que impressiona. Então tem também essa espionagem dos dois lados que acabam criando esses territórios mutantes. E tem os vórtices. Sim. Por exemplo, né, no Rio, um dos vórtices seria, na época da pesquisa no Rio, a região do Porto, né, que foi essa tentativa de criar uma coisa como seria Barcelona, ou a Barra da Tijuca, que é um vórtice muito grande, assim, que lá seria né, como uma materialização bem forte do Superimpério, porque são terras virgens, então facilitou a sua expansão, né, porque é um território grande, virgem e plano, ou seja, perfeito, né, uma página em branco para se materializar. Bom, a própria Brasília, só que Brasília já é outra, já vem com outras camadas mais simbólicas, assim, né? O processo de pesquisa, sim. como é que você vai? Então, o processo é isso, né? Eu vou circulando e vão aparecendo muitas coisas. Tem o desenho também é importante. E, bom, no caso do Rio, né, que foi minha família do Rio, assim, a família materna, e que é de uma família elitizada, decadente, assim, uma coisa bem carioca. E a outra família que também é bem da minha madrasta, com quem eu fui viver depois com meu pai, que é um pastor evangélico em Nilópolis, que também é uma coisa bem... Aí foram esses dois polos, né? Então eu cresci, né, mais do lado da Europa, e às vezes vinha e me encontrava nisso e não entendia nada, porque circulava de um para outro, e eram dois meios muito fechados que acreditavam muito em si, assim, muito, e sempre me impressionou muito. E ao mesmo tempo não me deixavam sair, então tinha muito contato mais com a televisão, que me inspirou muito. Assim, eu ficava assim, umas 10 horas por dia assistindo tudo, novela, Xuxa, o dia inteiro. Só assistindo aquilo, então, para mim, e depois voltava para uma vida normal, que era mais, assim, normal, né, mais solta, de rua, de escola, de coisa, mas minha vivência aqui era isso, era uma gente que, no caso da família materna, que não falava nada sobre nada, que era uma coisa de status vazia, assim, porque arruinada, mas que tinha essa coisa de ancestral, e que depois eu fui analisando, assim, porque, né, quando está lá dentro e se jogam ali, você fica, gente, como é que isso foi acontecer? Como é que da onde sai isso? Porque é muito peculiar, né, e muito enigmático, né, e ao mesmo tempo o mundo evangélico também é bem enigmático, porque e ela estava
Assim, era a vizinha do meu pai, mas aí depois voltou, aí voltei com ela. Enfim, era expulso de um lado, ia para o outro. Aí, bom, aí comecei a namorar, então pude circular por outros ambientes também, mais diversos, através disso. E aí que foi construindo meio esse quebra-cabeça, assim, que é o Super Rico, acho que é o mais, que é mais presente nessa vivência. De São Paulo começou, mas do nada, de chegar lá e de ter essa sensação de como é que isso foi acontecer, tão rápido, que isso se criou e que é essa... então é isso, agora... E a internet tem um papel fundamental também, né, para essas Sim, pesquisas. E tanto assim, na televisão quanto na internet, as coisas, você também é um colecionador, né, de imagens e de vídeos e de fala. Você vai formando um arquivo muito grande para a sua pesquisa e você costuma também, enfim, montar, né, a partir desses arquivos. Você recorta, cola, cria efeitos, enfim, você tem uma montagem muito forte que é super devedora também dessa arqueologia digital, né, que te leva a lugares, sei lá, às vezes surpreendentes, assim, e que depois vão constituir as narrativas dos filmes. Você quer falar um pouco dessa... E também eu queria te perguntar se você pudesse falar um pouco sobre a montagem dos filmes e sobre os efeitos especiais e como é que isso vem sendo, como é que esses efeitos e essa estética, assim. Você falou um pouco de Xuxa. Sei que essa produção imagética, essa estética de anos 80 e 90, todo um repertório visual, cromático, também talvez sonoro, um certo ritmo, tudo isso é super importante no seu trabalho. Você dialoga o tempo inteiro com ideias de brega, do cafona, enfim, sei lá, com um tanto do kit, um monte de preconceitos estéticos e concepções estéticas de classe, burguesas, que você está tensionando aí, trazendo, buscando essas referências, colocando nos filmes. E para isso os efeitos especiais têm um papel super importante. Até sim. E acaba sendo... todo o processo de montagem ele é bem instintivo, né? Porque às vezes eu vou tendo a visão, vou desenhar e vou tentando fazer, mas só que nunca vou tentar fazer, vai virar outra coisa, obviamente, porque é em função do que eu vou achar. Aí às vezes falta uma coisa, eu vou filmar. No Brasil teve umas cenas mais filmadas, mas mesmo assim era dentro do congresso, ou seja, não podia montar as coisas, era tipo, o que vai acontecer ali, vamos lá. E na hora a gente fez daquilo nosso estúdio. E era o dia da reforma, da votação da reforma da Previdência, então estava bem agitado, estava bem tenso. E acho que deu essa tensão, essa vibração. Mas foi uma exceção, né? A maioria das vezes é esse processo de achar as imagens também que dialogam, né? O que tem atrás delas, que ela... Estou pensando, sentindo alguma coisa, na verdade. E de repente tem uma situação, uma imagem ou por exemplo, esse do programa de TV de São Paulo, foi bem quando eu cheguei em São Paulo. Aí sempre estava passando isso no lugar que eu ia almoçar. Aí eu ficava assistindo isso, assim, ficava meio hipnotizado com aquilo. E acabou representando muito bem São Paulo. Aí eu fui pegar na internet, aí, porque lá não tinha o som. Aí com o som eu falei, meu Deus, gente, essa trilha é tudo que... Ela concentra muito todo esse significado que essa superficção específica ela quer passar. Ela, né, a cosmogonia dela, ou... Desculpa. E então a estética acho que é um processo bem natural que vai... Claro, acho que lá atrás tem um gosto, gosto também pela provocação, porque como eu vim da arquitetura, acho que mais ainda que nas artes, mas também tem essa... E não sei se na época que eu estudei, ou não sei como está hoje, mas... A formação, a clássica da arquitetura, essa coisa do minimalismo, das publicações, sempre nos tons cinza, branco. E já nos estudos, eu adorava fazer um deboche com isso, que eu achava aquilo uma cafonice. Um negócio tudo, porque era tudo meio igual, e uns negócios com umas letras, umas tipografias. Ai, gente, que saco. Aqui você adora um couchezão, né? Adoro um couchê, gosto de um brilho. Carpete, uma fórmica, uma clínica, um negócio assim. Não dourado. Gosto. Que sim, aí atrás tinha sempre essa coisa. O que é esse bom gosto? Porque eu tenho que apresentar minhas coisas assim. Aí sempre comecei a botar uns quadros. Na época era mais tosco, que eu não tinha domínio técnico, né? Então era qualquer coisa, assim, era manual, né? Que pegava uns velhos quadros e colocava.
às vezes, eu tive sorte de ter gente que já naquela época eram bem compreensivos com isso, que aceitaram e que eu pude desenvolver isso com muita liberdade, assim, fui muito incentivado, né? Uhum. E você também é parte do Bonitos de Corpo, né? Do bloco. Sim. Bonitos de Corpo, e que é também uma festa, quer dizer, não só Bonitos, né? Mas outros também. E sei lá, eu sempre acho que as vinhetas que você fez, ou faz ainda, não sei, para essas festas, tem uma coisa, porque eu vi primeiro as vinhetas antes de ver seu primeiro trabalho da série Superficções, que foi o Super Rio. Uhum. E as vinhetas já são extremamente, enfim, já são o seu trabalho, assim, né? Uhum. Sei lá. É essa provocação mesmo, ao gosto burguês, ao bom gosto declarado, e isso cruzado com questões de gênero, né? Com, sei lá, a provocação política super forte, ao cristianismo, por exemplo, porque vocês, sei lá, fizeram uma festa no Natal, não é isso? Uhum. E o vídeo que convida para a festa é uma profanação absoluta, assim, dos... Não, é evangélico, comeu a maçã e é foi esse embora daí, de Tex. É que imagina. Que tem outra Malhação de Judas, que era o da Páscoa. Aí sempre tem essa mistura de ginástica com culto. Né? Malhação de Judas, ou não sei, assim, fazendo esses cruzamentos. E foi lá que eu tentei, né? Porque eu aprendi os efeitos muito tarde, né? Foi só em 2013 que eu consegui fazer uma formação. E aí, esses vídeos, você vira eu tentando fazer as coisas. Vou fazer uma abertura. Aí, de repente, eu lembrava das coisas e fui desenvolvendo essa linguagem nesses vídeos, né? Foi bem importante, eu acho, antes de fazer o Super Rio, que é o primeiro que eu uso os efeitos. E não é uma experiência, assim, descolada da sua vida, né? Porque o Bonitos de Corpo, enfim, são seus amigos, as pessoas com quem você sempre viveu e aí tem o bloco efetivamente, vocês ocupam as ruas da cidade, vocês se vestem de maiôs de elan, sei lá como é, lycra né, e põem aquelas roupas dos anos 80 e de fato vão dançar as músicas e vão, enfim. Acho que tem uma... Não é... Porque às vezes a gente lida com esse repertório de imagem como uma fetichização um tanto quanto intelectualista, distante de dinâmicas de vida, e no seu caso tudo isso é inextricável de um tanto, né, de um repertório aí de vida que passa, sei lá, por Gigante César também, por enfim, uma vida em torno de experimentar, né, sei lá, provocações a padrões mais hegemônicos padrões hegemônicos do ponto de vista estético, né, que está o tempo inteiro sendo exercitado, não só no Superficções, mas em todos os pequenos gestos, videoclipes, convites, festas, enfim, outras... e as colaborações também, as colaborações. Né? Que agora também que acho importante também dar um descanso, né? De poder participar do projeto dos outros, de fazer essas parcerias, que são muito... Porque ele é um trabalho bem solitário, Superficção, então às vezes é bem duro, assim. Principalmente nessas fases intensas, assim, como teve aqui em Minas, normalmente eles acontecem num tempo muito grande, né? São vários anos para fazer. E esse de Minas, por exemplo, foram 6 meses só, junto com o de Brasília. E aí foi outro ritmo, né? Outra pegada. Foi bem tenso. Eu vou te fazer uma pergunta antes. Não, fala, desculpe. Então, e é importante ter esse momento de vida, essas outras coisas também para, né, que vai dar um ar para o próprio trabalho também, porque é como você fala, não pode ser desconectado de tudo que está acontecendo, assim, é importante ele ter essa... E também, até por isso que eu faço as revistas, que os vídeos estão liberados na internet, que tudo tem que ter esse acesso, né, que ele é um trabalho que vejo ele como populista muito, assim, de poder ter essa conversa com o máximo de pessoas possíveis das revistas se infiltrarem, delas irem circulando. E às vezes escolas, ela... né? Sim, fico muito feliz que elas são muito usadas em escolas, por exemplo, ou salões de beleza também, ou esses lugares da revista, assim, tentar pensar né, até onde elas podem chegar. Às vezes alguém vir num lugar bem louco, eu nem faria ideia, que elas vão circulando, assim, os vídeos também, por serem abertos, por isso que eu gosto desses formatos, assim, de poder, né, expandir. E seus trabalhos têm uma característica que eles não são evasivos nas críticas que fazem, assim.
Em muitos filmes você dá nome aos bois, põe as caras das pessoas. Então, assim, né, sei lá, os poderes são de fato representados, né, sei lá, pelo retrato de Dória, né, enfim. Pessoas, figuras públicas, igrejas, né, políticos, corporações, né, bancos, enfim, são de fato personificados, né, nomeados, seja nomeados, né, por nome, mas principalmente por um rosto. Você dá rosto, muitas vezes, a coisas a forças econômicas e políticas que às vezes a gente considera um tanto quanto abstratas, ou de difícil apreensão ou nominação. E o seu trabalho tem essa, sei lá, não sei se é uma peculiaridade, mas é uma característica de fato, denominar, apontar, enfim, identificar com muita clareza do que você está falando, de quem você está falando. Então, ele tem esse movimento de não se ancorar numa espécie de crítica generalista, ou às vezes mesmo evasiva, ou um pouco defensiva, né? Ao não nomear, ao não identificar do que você está falando. E eu queria te perguntar como é essa experiência como tem sido. Eu sei que você está enfrentando também questões jurídicas por conta disso, né? Enfim, esse processo de identificação. Não sei se você quer comentar um pouco essa experiência sei lá, de falar do presente com as pessoas que estão aí vivas e nomeando e declarando guerra mesmo contra elas. É que eu acho que são muito... tem as pessoas que já são meio arquétipos disso, que eu estou falando, de totem, né, no caso. No caso mais de São Paulo, de Silvio Santos e João Dória, né, que são as figuras centrais do vídeo. São os totem, eles já são o centro disso, né, e colocando os dois aí, de perceber que eles, na verdade, que eles são a mesma pessoa, né, que coloquei os dois juntos e eles se fundiram assim. Quer dizer que eles... E fecham esse círculo, né, porque um é um herdeiro e o outro não, ao contrário, essa representação da meritocracia, uma pessoa que se gaba de estar com 88 anos e trabalhando e se colocando a serviço. Então isso meio que fecha um círculo, assim. Eles dois juntos, não sobra mais nada, assim, tipo, ninguém vai ter desculpa para nada, porque eles estão ali, a longevidade, tanto da dinastia como de uma só vida, e dessa ideia de poder, de sucesso, de expansão. Eu acho muito... Porque, né, se tivesse falado de um jeito assim, aí vendo eles, tudo que eles representam, acho que, não sei que ganhava mais força, assim, para mim. Claro, eles são como a personificação, a petrificação, né, como esses ícones. E no trabalho de Minas tem também, né, fiquei muito impressionado em todos os museus, as coisas históricas, lá sempre tem a figura, por exemplo, de Chica da Silva, que também bota lá e toda essa coisa da adocicação, da escravidão, que sempre vão falar, só Chica da Silva. Tipo, olha, e vão te falar, não, mas tem Chica da Silva, ela ficou rica. Então pronto, todo o resto desaparece debaixo dela. Ela está lá, em todo, assim, 1 milhão de filmes dela, em todos os lugares é Chica da Silva. E, né, e a âmbito nacional também, assim. Acho que essa figura, por exemplo, foi muito importante. Ou tem... quem tem ainda? Deus é amor. Deus é amor, ele mal aparece, gente. É só porque era o problema que eu estou tendo é com a Deus é amor, que, né, dessas igrejas seria mais radical nos costumes, que está com problemas por causa de coisas de lavagem de dinheiro, assim como todos, mas teve um negócio com o Fernandinho Beiramar, depois que o reverendo David Miranda faleceu, estão tendo problemas de evasão de fiéis. Ou seja, qualquer pessoa que usa eles vão atrás. Então, nessa coisa de ter que lavar a imagem mais internamente. Então, esse processo é mais ligado a uma lavagem de imagem interna da igreja deles. E, nossa, está sendo muito chato, né? Porque eles não largam o osso, né? Não querem, estão lá e... Vão até o final. Vão até o final. Aí de ver ela estava sentada, talvez um pouco mais longe, assim. Ela perto, assim, ela nem olhou pra minha cara, eu fiquei só encarando assim, eu observo um tempo Na todo. audiência, tá falando? Na audiência, que tive a audiência anteontem. A audiência de tentativa, assim, de conciliação, mas que obviamente conciliação impossível, né, então vai prosseguir.
Teve um outro processo civil também com eles que já ganhei, fiquei bem feliz, assim, uma sentença muito bonita. Então, é porque tudo depende de uma justiça, e a justiça está meio esquisita, né? Esses últimos, então nunca se sabe, pode cair por um lado, por um outro, vai depender muito da pessoa no colo de quem cair. Mas eles, no caso, nem eram personagem central, assim, é só porque, por serem uma das igrejas mais poderosas, estavam lá por serem isso, né? Os 4 cavaleiros, né? Tinham ele, o Valdomiro, Edir Macedo e o Hélio, da Assembleia de Deus, né? Mas é importante porque são eles os... Bom, Edir Macedo é mais mediático, né? Ele tem a coisa mais... E também ligada com Silvio Santos, porque, por exemplo, no 7 de setembro era ele, Silvio Santos, com Bolsonaro, assim, os 3 que estavam lá comprando esse projeto. Então, acho que as coisas também vão... É como eles vão se reatualizando, né? Coisas de alguns anos atrás vão tomando outro significado, assim, dos projetos. Por exemplo, essa coisa de Silvio Santos e Macedo, que estavam no projeto 2 anos atrás, deles que estarem agora na linha de frente do governo, é bem... Está acontecendo, assim, eles vão evoluindo. Tem várias temporadas da série. Cunha, que está no vídeo também. Teve isso, que era como um passo já, ele estava meio profetizando. Tem muita essa coisa de profecias, e é que é importante. Se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar... Eu queria perguntar, eu vi uma entrevista sua que você fala da sua vontade de desenvolver um enredo de escola de samba. Sim. Porque essa estética, né, tem muito a ver com a estética de alguma maneira, da estética da escola de samba e a forma ainda craft como você lida com seus vídeos. Quando a gente vê uma escola de samba, quando a gente vê a escola de samba na televisão, na mídia, ela é uma coisa. Quando a gente chega perto do carro alegórico, aquilo é de se espantar da quantidade de mequetrefismo, né? Escola quente, grampeador, falar desse craft que está envolvido, mas aí a escola de samba já teria um aporte muito maior como midiático. É que sempre foi, né, o desfile uma inspiração muito grande também, assim que eu não falei aqui, mas sempre é uma coisa que me toca muito e acho muito forte também essa questão de passar alegoria, né, temas muito complexos e criando alegoria de poder levar eles para um público muito grande e de uma forma muito bela, muito atrativa, mas que não impede, principalmente tem várias épocas, mas nos últimos anos tem um desfile muito forte, com um discurso muito contundente e também uma coisa belíssima que, né, que tem esse poder de tocar as massas. E além que é maravilhoso, assim, é um instrumento, um carro alegórico, uma coisa para ficar horas olhando assim, seria como um sonho, acho que. E às vezes eu fico pensando também, os vídeos, meio como um desfile, né? Tem a ala de não sei o que passa, e aí às vezes imagino como isso seria em fantasia, como seria o boneco, como seria, assim, às vezes eu fico meio desenhando já o que seria esse desfile, como ele... E tem a ver também com o projeto, que aí levaria mesmo a ser um público grande, mas é outro... Acho que a ideia de alegoria é bem importante no seu trabalho. Você está fazendo várias alegorias. Eu acho até curioso, é um momento na arte brasileira, sei lá, esse ano alguns artistas fizeram alegorias do Brasil. Sei lá, Ernesto Neto fez uma grande alegoria na Pinacoteca, no Octógono, não sei se é Curabrá, Curatec, que era um trabalho que era uma alegoria da formação do Brasil, assim, história que também se pretendia um processo de cura do Brasil. Marcela Cantuária fez uma exposição com várias alegorias em pintura, né? Pinturas são alegorias não só do Brasil, mas da América Latina, de uma história da América Latina, acho que, sei lá. Esse ano senti um pouco um desejo de disputa pelas alegorias do Brasil, assim, da parte da arte, disputar essas imagens, disputar essas narrativas, né? De reorganizar os símbolos, os signos que estão dados, que estamos todos compartilhando nas grandes mídias, no dia a dia, nas nossas, sei lá, ancestralidades, famílias, religiões, mas reorganizar essas narrativas e criar alegorias muito próprias, assim, né, que ponham em questão as grandes narrativas que estão postas, que estão ocupando os lugares de poder atualmente, assim, né, que disputem mesmo essas imagens do Brasil. E eu acho que o seu trabalho tem uma força muito grande aí,
essa caminhada, esse deslocamento entre diferentes lugares do Brasil e criando outras imagens é fundamental para também talvez não reencenar o colonialismo interno de que somos vítimas até agora, né? Porque se você tivesse feito talvez só Rio de Janeiro e São Paulo, de algum modo você estaria reencenando esse processo colonial de que, né, as histórias ou as perspectivas do eixo econômico, da hegemonia econômica e política do país acabam falando em nome do Brasil, né? Então é super importante que esse seu olhar vá se deslocando e possa fazer outras alegorias, né? Contar outras histórias também, que não só... Que são muito importantes. Assim, Muito importantes. Na formação. Não, fundamental. Espero que você possa andar muito por aí. Agora eu vou andar. E você está indo para a Suíça, né? Fazer o seu projeto Helvécia. Ano que vem. Você quer falar um pouco disso? Então, porque eu nasci lá, né? Meu pai ele é da Suíça. Então, acho importante também falar de lá, que seria quase o oposto, né? Assim, no imaginário, né? O lugar perfeito da preservação de tudo, uma estética que não tem uma coisa bem lisa, como a neutralidade. A neutralidade, E aí eu fui pensando assim, já tem alguns anos que eu estou preparando ele, que é um território muito peculiar, muito completamente superficcional, assim, a nível... E como eu estou tratando de poder, né, lá seria como o centro do poder do mundo, praticamente. Que eu lembro que, por exemplo, quando eu estava morando lá, eu trabalhava num café que todo dia tinha o irmão de Bin Laden que ia lá tomar café. E tinha o sobrinho de George Bush, e eles se conheciam, eles se cumprimentavam e falavam. E os filhos estudavam na mesma escola, junto com os herdeiros da Coreia do Norte, com os herdeiros da Nestlé. Enfim, todo mundo estudava na mesma escola. Aí eu fiquei, gente, é uma história, é um internato muito louco, né? Muito... Que eles vão até metade do ano na beira do lago lá, e outra metade do ano eles vão na montanha, assim, eles têm aula e ficam todos esquiando juntos. Assim, tem essa coisa de criar uma comunidade, né? Mas que à escala global são inimigos e todo mundo lá tem essa coisa pacificadora, que chegam lá e no final todo mundo é meio amigo, assim, ou tipo um clube, mas à escala mundial, né? Lá que tem as reuniões de Davos também, de todos esses, né, encontros de empresas, sede da Nestlé, sede de muitas dessas empresas farmacêuticas também. E ao mesmo tempo é um país de origem rural, né, que não teve uma dinastia de poder, não teve rei, nunca foi, acho que é a mais antiga, se diz a mais antiga democracia do mundo, que tem desde 700 anos, ou assim, não, depois de Roma e tal, mas que tem essa coisa, que foram vários povos da montanha que se juntaram e que tem essa coisa, né, ao mesmo tempo rural, e ao mesmo tempo são os maiores bancos e todas as fortunas estão lá, então tem um monte de... vai ser bem... E não faz parte da Europa, apesar de estar lá no meio, mas ao mesmo tempo influencia, tem esse bem-estar também social. Estou muito curioso. Aí lá vai ser vai chamar Helvécia, vai ser um Olimpo, uma coisa, porque não tem muita religião, a religião não tem... Tem o calvinismo que nasceu lá, não? Então é o berço do protestantismo, é o berço de um monte de coisa, só que é um jeito tão muito... tudo muito sutil, muito perfeito. A preservação da natureza, e ao mesmo tempo vai ver a natureza que é, ao mesmo tempo, muito preservada, mas completamente artificial também, toda trabalhada, assim, nos mínimos detalhes. Acho que vai ser. E na produção não tem crítica. Assim, mas quando eu fui lá, às vezes, alguns anos atrás, não tem muito esse trabalho, ficam lá tratando mais de questões de tédio, porque realmente é um grande problema lá, né, que eles têm. Ou fazem a crítica dos outros lugares do mundo. Ou vão lá, sim, também. Isso tem bastante. Isso. Os artistas suíços que, sei lá, vêm para a América do Sul, vão para os Estados Unidos, e vão lançar um olhar sobre o problema do outro. Também. Tem muito... Aí que você foi lá também, né? Deve ter circulado mais, que no que eu estava lá, não sei, não sei o que eles estavam fazendo. Mas... E vai ser essa deusa, né? Esses valores sagrados da Suíça, com seus mantos, e ter essa... E lá é o país da terra do minimalismo também, então vai ser importante fazer isso lá, fazer umas deusas bem barrocas, assim, com as coisas... Tem a deusa da finança, que é siamesa com a deusa do banco, né? Porque elas têm essa coisa da especulação e ao mesmo tempo de guardar tudo.
E ao mesmo tempo que é o maior, as águas de Zurique são as águas do mundo inteiro mais carregadas em cocaína do mundo inteiro. E é umas drogas muito puras, muita droga lá. Só que é muito aceito, assim, porque são os banqueiros, essa coisa de uma cultura, só que tudo... E você lê as matérias sobre isso no jornal e fala, é porque as pessoas têm que ir para o banco, têm que tomar decisões muito rápidas, então eles precisam da melhor... Isso no jornal, eu fiquei, o quê? Precisam tomar decisões muito rápidas, então precisam da melhor cocaína, porque não podem falhar, porque tem muita responsabilidade. E eles têm que se reunir, depois têm que poder conseguir sair, porque... É tudo muito... muito superficial, assim. Mas chega lá, não dá nessa estética perfeita, mas também que tem uma certa, né, não cafonice, uma coisa do chalezinho, assim, essa coisa da perfeição, assim, dessas paisagens e da projeção no mundo inteiro. Tem essa relação entre Suíça é a referência, tem a Suíça pernambucana aqui, né, tem a Suíça na Índia, tem uma todo lugar tem uma Suíça, assim, que sempre que tem um lugar bonito com umas coisinhas de madeira, é a Suíça, é a referência de coisa bela. Aí acho que vai ser importante ter esse outro lado, né? Muito. Aí tem outra na Itália agora, tá? Itália e Vaticano, que é a parceria com Ventura Profana, que a gente vai ir nas raízes do cristianismo. Nossa. Aí não sei quando vai ser, mas vai rolar. Vai rolar. Acabou? Alguém quer... Alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, eu já te fiz a pergunta pessoalmente, gostaria de novo ouvir você falar sobre o teu nome, Guerreiro Divino, é o teu nome de batismo. Meu nome de batismo é Guerreiro, né, que é o nome da minha mãe. Da família? É a família, chamam Guerreiro. E... Divino Amor, eu falei lá que era na época da igreja, né, que eu estava com a minha idade, tinha uns 14, uns 15 anos. Aí tinha essa suposta banda, assim, ela queria porque queria que eu entrasse para a igreja. Na banda da igreja. Ela queria porque queria que eu entrasse na banda da igreja. Na época eu gostava mais de punk rock, heavy metal, essas coisas. Aí eu falei, fazer isso, Guerreiro do Divino Amor. Mas para brincar, assim, mas nunca fiz, porque na verdade eu não queria, só falava assim para brincar, mas aí eu gostei do nome. E bom, claro, hoje em dia ele foi virando outras coisas, mas é desde aquela época, né, que é antigo. E a banda nunca aconteceu? Não, graças a Deus, ou apesar de Deus, não deu, não. Nem sabia tocar direito, não ia dar certo. Alguém mais? Você quer falar alguma coisa importante que você deixou de lado? Não sei. Não se tivesse mais perguntas. Esses vídeos mais recentes você tem tido colaborações assim, para fazer trilha, né? Que antes você fazia, né? Tudo ou não, tô errado. Mixagem é uma coisa que eu sempre tentei chamar alguém, porque é muito delicado, assim, som. Mas o seu último filme, não teve alguém que concebeu a trilha com você, não? Viajei. Não, teve o Fabiano Neral Cholotti, lá do México, que ele estava comigo na residência lá em Brasília. E aí a gente fez todas essas andanças juntas durante um mês. E eu ia para os lugares mais loucos, e era a única pessoa que queria me acompanhar, porque em geral tem que ir sozinho, porque são, tipo, não, dessa vez em Minas Salisa foi muito comigo também. Para Mega Leite, que a gente foi aprender a tirar. Que é uma feira. É uma feira de leite. De produtores de leite. De produtores de leite. Só que aí tinha um monte de propaganda, era uma coisa muito militarizada, assim, e eram umas vacas muito estranhas, assim, porque aí que a gente via que tinha essa imagem rural de Minas Gerais, de uma Minas, né, rural de tradição, mas ao mesmo tempo era uma coisa completamente tecnológica, artificial, cheio desse catálogo, assim, com umas vacas surrealistas, assim, muito geométricas e um vocabulário muito sexualizado das vacas, assim. Esse já tem né, qual é o melhor sêmen, a melhor não sei, e vendiam, e aí tinham umas coisas, assim, era muito sexual, assim, das vacas, e muito militar também, tinha muita coisa de arma, junto com o leite, não sei o que ia fazer lá.
Defesa do latifúndio. Defesa do latifúndio, assim, tava, mas por baixo, assim, não oficialmente. Mas ao mesmo tempo porque era feira de leite, né, então, Mas aí vocês aprenderam a atirar na feira? Na feira a gente atirou. E aí que entrou nessa outra contra, acho que através dela, também através de Paty, dessas pessoas que vão entrando, porque ela está no vídeo de Minas aprendendo a atirar, e depois no outro vídeo já está no congresso, aí tem, né, cria essas tensões, assim, de retomada de poder, assim, de uma coisa ruim da outra, de como está mais, né, no meio das entrelinhas, mas você estava falando da trilha. Então, sim, o Fabinho é aquele artista sonoro lá ele é do México, e aí a gente fez todo, e aí ele gravou tudo, os espaços que a gente passava, e os museus, inspirado numa música do Mausoléu de Juscelino Kubitschek, que ali, assim, é o monumento, né, de Brasília, mais... porque é aí que se cria, assim, tipo inspirado numa turma de faraó, assim, tem uma coisa faraônica ali, da turma, dessas letras douradas, o fundador, daquele carpete também, acho que aqui me inspirei um pouco do Mausoléu de Juscelino Kubitschek para fazer aquilo, a ambientação. Não tem uma coisa corporativa, mausoléu, não sei, uma mistura. Uma mistura. Mas... aí ele fez a trilha, criou uma... Junto, né, que sempre eu vou colocando umas coisas, porque tem muita dessas musiquinhas que eu vou escutando, né, nesses vídeos de internet, aí eu vou colocando, aí faço uns remixes, aí ele faz, aí me manda, a gente trabalha assim, né, como ele tá no México, ele tá fazendo a trilha de Minas também. Mas que lá é outro clima, né, mais Paula Fernandes, essa coisa assim, outra, muita viola, mas vai ter. Você quer comentar um pouquinho sobre os painéis? Porque a gente falou mais dos vídeos. Os painéis, eles partiam de um desejo antigo, né? Eles são mais inspirados no Museu das Ciências, né? Que às vezes, eu não lembro onde foi, mas lembro que uma vez era porque me levava um negócio da ciência e tinha um monte desses painéis que explicavam fenômenos naturais, sei lá, vulcões, circulação da água, ciclo da água, essas coisas. Então era... E eles se mexiam. E se mexiam, tinha uns diagramas, coisas se mexendo, assim. Aí uma vez eu estava editando um filme também, que era... Né, como trabalhava de montador, assim, ainda trabalho. Aí gostava muito de pegar esses materiais, porque aí você mergulha e tem acesso, dependendo do filme, a quantidade de material muito grande. E lá era um negócio sobre as usinas atômicas no Japão. Aí tinha os museus atômicos, aí tinha um monte de coisa dessa. Aí eu falei, gente, eu quero fazer isso. Só que não consegui fazer como eles, mas... Aí deu nisso. Aí fui experimentar. Aí você foi na Super Galáxia, no Saara. Aí fui no Saara e fui tentando. No começo falei, não, vou fazer uma coisa programada. Aí tentei aprender programação, né, com Arduino, mas aí queimei todos os Arduino. Não programei nada. Eu falei, não, era muito chato, né? Já que os efeitos já também é coisa... Aí achei bom fazer uma coisa mais analógica, assim, testando. Aí cada um tem umas técnicas. Vai evoluindo. Agora eu comecei a trabalhar com essa fibra ótica, que eu achei bem legal, né? Que começou aí 3D, assim, eu sempre quis. Bom, ele ainda é 2D, mas essa é a ideia que ele pudesse ganhar uma terceira dimensão, virar pouco a pouco o carro alegórico saindo, aos poucos. Aí já está saindo um negocinho. Aí vão saindo mais, né? Vamos vendo. Que dá para pedir muita coisa na China, assim, agora estou pesquisando. Para fazer esses intercâmbios tecnológicos. Está se globalizando muito. Sim. Esses que eles têm uns LEDs diferentes, aqui é meio limitado. Assim não, tem bastante coisa, já deu para fazer. Eita, tem até um que se apagou ali. Não, enfim. E o que você acha de ter ganhado o prêmio? Fiquei muito feliz, claro. Vai ser bom. Está sendo. Assim. É que dá uma tranquilidade, né? Para poder fazer, poder viajar, continuar, publicar as coisas, revistas que tem. Como tem pouca coisa também para vender, aí é importante ter esses prêmios para ter o financiamento, para ter essa tranquilidade, né? Muito importante. De poder ir no lugar, ficar mais tempo, não ser sempre uma coisa mais
precária. Poder bancar outras coisas, outras pessoas também, ajudar os amigos, as amigas. Tudo isso é importante, né? Poder, né, retribuir agora. Hora de expandir para os outros lugares também. E na abertura, não sei se chegou em você essas impressões, mas várias pessoas falaram comigo assim, não conhecia esse artista, mas ele mora no Rio, tem um trabalho sobre o Rio, assim. Eu achei bem curioso, como apesar de você estar aqui há alguns anos e ter feito um trabalho gigantesco sobre o Rio de Janeiro, claro, você nunca tinha tido, acho que uma individual aqui, né? Não, assim, tipo, uma exposição, um momento de mostrar um não, individual só tinha tido em São Paulo. Aqui que foi bem, uma vez um painel, o vídeo até que circulou bastante, né? Assim, no Mar teve bastante visibilidade naquela época. Mas muitas pessoas se surpreenderam, eu não sei, enfim, o Camilo talvez saiba mais sobre isso, mas eu achei bem interessante ver, a sensação que eu tinha era que um Rio de Janeiro que conhecia um outro Rio de Janeiro, né, que não estava talvez... também são outros vivendo um super né? vórtice, assim, vivendo um vórtice, né, conectando partes diferentes de um mesmo mundo da arte, de uma mesma cidade. Tem sido interessante. Que é outro circuito, né, também acho, assim, aqui. Não sei, tem mais... Acho que é isso, então. Algo mais? Alguém mais? Então, obrigada, guerreiro. Obrigado, Fê.